Você já enfrentou uma tempestade tão forte que sentiu que sua fé estava prestes a afundar? Já gritou por socorro e teve a impressão de que o céu estava dormindo? Neste vídeo, você vai mergulhar em uma das cenas mais profundas do ministério de Jesus. Ele está em um barco, os discípulos também. Uma tempestade violenta se levanta, o mar grita, o medo domina, a fé silencia. Mas então, Jesus se levanta e com apenas uma palavra, o caos se transforma em calma. Hoje, vamos entender o que fazer quando o medo grita alto e a fé parece calada. A proposta de Jesus: passemos para o outro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Jesus não disse: vamos tentar atravessar. Ele afirmou: vamos passar. Essa declaração deveria ser suficiente para sustentar a fé dos discípulos durante a travessia. Mas, como acontece conosco, entre a promessa e o cumprimento, surgem tempestades. A fé precisa aprender a confiar não apenas no destino, mas na palavra de quem conduz a jornada. O barco da obediência também enfrenta tempestades. Marcos capítulo 4, versículo 36 e 37. E eles, deixando a multidão, o levaram assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. Eles estavam obedecendo a Jesus, não estavam em pecado, não estavam fugindo, e ainda assim veio a tempestade. Isso desmonta a falsa ideia de que quem serve a Deus está isento de lutas. Às vezes, o próprio chamado de Deus nos leva direto para o meio do caos. Mas há um detalhe precioso: Jesus está no barco. O silêncio de Jesus em meio ao caos. Marcos capítulo 4, versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Jesus dorme enquanto o barco balança. Enquanto os discípulos se apavoram, o mestre repousa. E isso nos confronta. Porque queremos um Salvador que esteja acordado durante nossas crises, queremos que ele reaja imediatamente ao nosso medo, mas o silêncio de Deus não é abandono, é ensino, é teste, é lapidação da fé, o clamor desesperado: não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, versículo 38. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? A pergunta revela o pânico e a dúvida: será que ele se importa? Quantas vezes, em meio às tempestades da vida, nosso coração grita: Deus, o Senhor está vendo isso? O Senhor não vai fazer nada? O medo tenta nos convencer de que fomos esquecidos, mas Jesus estava ali o tempo todo, só ainda não tinha se levantado. A autoridade de Jesus sobre o caos, Marcos capítulo 4, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande bonança. Com apenas uma palavra, tudo muda. O vento para, o mar se acalma, o caos obedece à voz do Criador. Essa é a autoridade do nosso Senhor. Ele não apenas acalma o mar exterior, mas também os mares interiores, aqueles que se agitam dentro de nós. A pergunta que confronta: por que sois assim tão tímidos? Marcos capítulo 4, versículo 40. E disse-lhes: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus não apenas acalma a tempestade, ele confronta o coração dos discípulos, porque o maior problema não era o vento, era a falta de fé. Fé não é ausência de medo, é insistência em confiar mesmo quando tudo parece perdido. O temor reverente, Marcos capítulo 4, versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O medo da morte deu lugar ao temor santo. Eles perceberam que estavam diante de alguém muito maior do que imaginavam. Às vezes, Jesus permite a tempestade para nos revelar quem ele realmente é. Aplicações espirituais profundas. Você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim passar por tempestades. O silêncio de Deus não significa ausência. O medo grita, mas a fé escuta e espera. Jesus tem autoridade sobre o caos, dentro e fora de você. A fé precisa ser exercitada no meio da crise, não apenas no conforto. Quando Jesus está no barco,
O final é sempre bonança. Mesmo que você esteja em meio ao vendaval, se Jesus está com você, o final não será tragédia, será testemunho. Ele pode estar em silêncio agora, mas no tempo certo, ele se levantará e mostrará que tem domínio sobre tudo. Não perca a esperança no meio da travessia. Lembre-se do que ele disse. Passemos para o outro lado. Se ele prometeu que você vai atravessar, então a tempestade não tem poder para te afundar. Quando o medo grita, a fé parece calar, mas no momento exato, Jesus se levanta. Não importa o quão fortes sejam os ventos ou o quão altas sejam as ondas, uma palavra de Jesus é suficiente para trazer paz. Então, se você está enfrentando uma tempestade hoje, respire fundo e lembre-se, Jesus está no barco. E se ele está no barco, vai ter calmaria. Comente: Jesus, acalma a tempestade no meu coração. Compartilhe com alguém que está passando por lutas profundas. Inscreva-se no canal Triunfo Espiritual para mais mensagens como essa, que tocam a alma e restauram a fé.